nos olhos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. A gente vai, primeiro, antes, a primeira coisa que a gente vai fazer, pode avançar, a primeira coisa que a gente vai fazer, pode avançar todo esse slide aí, por favor. A gente vai fazer aqui assim uma apresentação do autor da mensagem, do Espírito que trouxe a mensagem. Às vezes é interessante, né, que a gente olha lá os nomes dos companheiros e a pessoa às vezes não consegue perceber, né, quando ela lê, às vezes a pessoa lê muito rapidamente, se não for numa reunião de estudo, então aí nem se fala. Né? Em reunião de estudo, eventualmente as pessoas até conseguem, né, ir mais a fundo, tem um pouquinho mais tempo para discutir, são várias pessoas pensando juntos, e aí você consegue obter um conteúdo um pouco mais aprofundado do tema. E quando a gente olha assim, né, a gente vê dentro do Evangelho, isso não é em um momento só, são vários momentos que acontecem isso, que Kardec, né, desmonta aquela estrutura de revanchismo, né, com a igreja. Então ele traz espíritos que eram religiosos na vida terrestre, para justamente desmontar. Então quando ele vai falar de benevolência, quando ele vai falar de indulgência, vira e mexe ele traz um cardeal, vira e mexe ele traz um bispo, vira e mexe ele traz aqui, como esse daqui o caso, né, João Maria Batista Vianney, né, que era cura da em Dombes. Né? Então, aonde era Dombes? Era um lugarejo ao norte de Lyon. Eu trago isso daqui, né, para a gente poder ter uma noção, né, e em cima da noção do teor, né, do trabalho que o Espírito desenvolvia na Terra, aí a gente vai analisar dentro da mensagem se essa mensagem é uma mensagem que tem coerência com o que ele fazia enquanto encarnado. Porque nós, quando morremos, quando nós desencarnamos, né, nós não vamos nos transformar numa pessoa diferente, nós seremos a mesmíssima pessoa. Né? Inclusive, muitos de nós, vamos utilizar até mesmo a própria vestimenta da encarnação, da última encarnação. Eventualmente, o livro dos Espíritos ensina que pode acontecer de ter tido uma encarnação que tem uma importância maior, e aí o Espírito vai utilizar a vestimenta dessa encarnação que foi mais importante para ele. Mas, via de regra, na grande maioria de nós, né, se eu morrer aqui agora, a reunião de mediúnica de vocês é que dia? Quarta-feira. Quarta-feira. Se eu vier aqui na quarta-feira, vocês tenham certeza que eu não vou aparecer aqui de cabelo preto. Eu vou aparecer aqui de cabelinho branco, dessa maneira como eu estou aqui. Eu não vou emagrecer, né? Seria um sonho dourado, né? Nossa, que legal, desencarnou, e aí pronto, aí vem fininho, né? Cabelinho novinho, tudo. Tem gente que até acontece isso, mas a gente continua sendo o mesmo espírito, a mesma pessoa, e o mesmo comportamento, os mesmos conhecimentos. Nós não somos outras pessoas, nem melhores nem piores, quando nós desencarnamos. Então, ele falava que assim, né, a função de cura, né, o que é o cura? É o sacerdote que tem o encargo de pastorear fiéis. O que era esse pastorear fiéis? Cuidar dos fiéis. Era o que existe dentro da casa espírita hoje em dia, que é o atendimento fraterno, que é o diálogo fraterno. Esse que era o objetivo dele. Então ele chegava e conversava com as pessoas, né, ele falava da bondade de Deus de uma forma tão amorosa que todos saíam reconfortados. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu lá na agremiação há alguns anos. A gente, numa reunião mediúnica, chegou um espírito, e esse espírito ele se demonstrava assim, mas com um ódio de Jesus, mas um ódio de Jesus, uma coisa assim impressionante. Nós, naquela época, a gente tinha 4 trabalhadores na área funcionando na reunião como esclarecedores. E eu, no caso, era eu o dirigente da reunião. Então, olha só como é que é a situação. Nós designamos o primeiro trabalhador para fazer o esclarecimento e ele não conseguiu fazer o esclarecimento. Pedimos o segundo trabalhador, ele não conseguiu. Pedimos o terceiro, ele não conseguiu. Pedimos o quarto, não conseguiu. Aí o que aconteceu? Eu pensei assim, vou eu conversar com o Espírito. Pois eu fui conversar com o Espírito e não consegui também. 5 trabalhadores encarnados que estudam na casa espírita, que têm experiência de doutrina espírita, alguma experiência de doutrina espírita, e não conseguimos conversar, né, dialogar de maneira apropriada com aquele espírito. Aí o que aconteceu? Graças a Deus, por intermédio de recursos mediúnicos, a gente vem e recebe um irmão franciscano. E na hora que esse irmão franciscano falou com ele, o que aconteceu? Né? Fui eu, médico psicofônico, então no caso, infelizmente eu não consegui registrar, nós não gravamos o conteúdo da conversa,
Mas, na hora que eu estava recobrando a consciência, eu só ouvi o Espírito dizendo, chorando copiosamente, dizendo assim: este Jesus eu não consegui entender na época que eu era vivo. Ele não tinha conseguido ver esse Jesus que o franciscano descreveu para ele. Então reparem, por que o franciscano conseguiu conversar e conseguiu convencer, conseguiu posicionar de uma maneira diferente o sentimento dele, e nós 5 não conseguimos? Por um motivo muito simples, porque muitas das vezes a pessoa vai falar, é aquela coisa que a pessoa fala assim, da boca para fora. A pessoa não tem o recurso suficiente. E é isso que a gente percebe aqui dentro do que ele está falando para assim, O nosso companheiro, Vianney, ele falava da bondade de Deus de uma forma tão amorosa que todos saíam reconfortados. Tá? Outra coisa, ele não sabia usar palavras bonitas, não sabia usar ideias geniais, ele buscava termos do cotidiano das pessoas. Bom, entendendo como é que ele falava com as pessoas, aí a gente vai entender agora qual é o texto do Evangelho, do item 10 e do item 11, que a gente simplesmente, item 20 e 21, que a gente simplesmente copiou, tá? Nós copiamos o texto e colocamos aqui na tela, para a gente poder ver a maneira como ele conversa. O Kardec transcreveu esse diálogo, transcreveu a maneira como ele conversou. Olha como é que ele conversa: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre criança, que ore e espere. Então reparem o tom, a bagagem de carinho que ele coloca dentro do comportamento, dentro da abordagem de uma companheira que tinha perdido a visão. Então, para que nós, assim, quando a gente ouve uma mensagem como essa, a pessoa pode pensar assim: mas eu não perdi a visão. Pode ser que você não tenha perdido a visão, mas a gente precisa perceber que quando uma coisa acontece dentro do Evangelho, a coisa não acontece por uma pessoa qualquer, a coisa acontece para nós. A gente costuma trazer, por exemplo, em vários estudos, a gente traz assim a imagem, por exemplo, eu já fiz isso em vários estudos, tá? A gente traz às vezes a imagem do cego de Jericó. Aí a gente pega e diz para as pessoas assim: qual o nome do cego de Jericó, cujo nome era Bartimeu? É uma reflexão interessante. Já pararam para pensar isso? Qual o nome do cego de Jericó, cujo nome era Bartimeu? O pessoal aqui do grupo Elite, estuda lá, isso aí, pessoal, está na tua camisa aqui, não tem jeito, está aqui na tua camiseta, Elite, Elite é um curso, Colégio Naval, é isso que vocês vão fazer? Então, tem que estudar, tem que estar preparado. Essa resposta o pessoal já saberia dizer, A vontade que deve dar da pessoa, a pessoa vem assim, aquela vontade dentro da alma, a pessoa fala assim: já sei, o nome do Espírito, do cego de Jericó, cujo nome era Bartimeu, era... Não dá vontade de falar Bartimeu? Não dá? E claro que o nome do cego de Jericó era Bartimeu, mas ele lá na história não está Bartimeu para ser Bartimeu. A história é contada para a gente chegar assim: o nome do cego de Jericó era Marcos, o nome do cego de Jericó era Eduardo, o nome do cego de Jericó era Luiz, o nome do cego de Jericó era o nome de cada um de nós. A gente não pode ler aquilo e simplesmente falar assim, porque esse é um problema que a gente teve, sempre teve. A gente adora ler a história e falar assim: quem são os fariseus? Os fariseus, aí aponta para os outros. Não, não são os fariseus. Nós somos os fariseus. Nós somos os fariseus do século 21. Nós somos os espíritos que muitas das vezes não temos no nosso tratar, nós não temos no nosso lidar com as pessoas a maneira correta de falar com as pessoas.
a gente às vezes é grosseiro, a gente às vezes demonstra uma autoridade que muitas das vezes a gente não possui. Isso é os fariseus. Finge que sabe. Sabe aquele negócio? Né? Sala de aula a gente vê isso demais. Quanto que não sei o que lá? Eu sei, professor. Não sei o que lá, eu sei, professor. Aí você pergunta para o cara não sabe. O que é isso? Farisaísmo. Por isso que Jesus colocou os fariseus como grande exemplo. Por isso que ele coloca o cego de Jericó, porque nós somos aquele. Não é porque você usa óculos, eu também uso. Eu também uso óculos também. Mas também usa óculos. Nós não somos o cego de Jericó porque nós usamos óculos, não. Nós somos todos os cegos de Jericó porque nós não conseguimos enxergar as realidades espirituais, os fatos espirituais que a gente precisa enxergar no dia a dia. E aí, por conta disso, a gente tem pessoas no nosso lado, né, que são pessoas que estão envolvidas pelas trevas, que aqui no texto ele está falando de uma irmã que é cega, mas nós, no nosso dia a dia, precisamos perceber quem são aqueles companheiros do nosso lado que estão no momento cegos. É isso que a gente tem que perceber. Ele continua falando assim: não sei fazer milagres sem que Deus o queira. Todas as ações dos espíritos, todas as coisas que acontecem na casa espírita, elas sempre vão requerer 3 condições. A primeira condição é o querer da pessoa. A segunda condição é o querer do espírito que está trabalhando. E a terceira condição, a mais importante, é o querer de Deus. É a vontade de Deus. Desde a comunicação na casa espírita, que precisa passar por esses 3 crimes, até os eventos, quaisquer eventos que aconteçam. Ayrton Senna enxergou isso de maneira muito grande, sabe? Uma vez ele estava segurando o carro dele assim, ele pegou e falou assim, dando uma entrevista, ele falou assim: quando Deus quer, não há quem não queira. A vontade de Deus é sempre soberana em todas as coisas que acontecem dentro do mundo, dentro do universo. Então, ele coloca de maneira muito clara, não é ele que vai realizar a salvação, não é ele que vai conseguir realizar qualquer tipo de cura, qualquer tipo de situação melhor ou mais positiva para as pessoas. Isso daqui é fundamental para cada um de nós. Isso é uma coisa que a gente tem que estar dentro do nosso coração. No capítulo da prece ele fala assim: primeira coisa, louva o nome de Deus, louvar a Deus, que o teu nome seja sempre louvado. Segunda coisa, agradecer. É isso que a gente precisaria fazer, só que a gente muitas das vezes suprime louvar, suprime agradecer e vai direto para o pedido. E aí a prece não fica profunda, não fica real. Ele diz todas as curas. Olha que impressionante. Eu boto assim, né, está gravando aqui na imagem, fica legal, porque quando a gente vê a imagem dessa forma, né, lá no texto, lógico que está com uma cor só. Eu aqui coloco uma outra cor diferente para a gente poder perceber a força de determinadas palavras. Ele não fala que determinadas curas, ele fala todas as curas que tenho podido obter e que conheceis, não a atribuais senão aquele que é o Pai de todos nós. Então isso daí é uma coisa maravilhosa, é um ato de humildade que é dado pelo Espírito, mostrando claramente que ele está super bem assessorado. Quando se fala de humildade, humildade é a oposição do orgulho. A humildade sendo a oposição do orgulho, o orgulho que é primo, muito próximo, irmão muito próximo, tanto da vaidade como do egoísmo. Egoísmo, orgulho e vaidade são, assim vamos dizer, os pilares dos nossos vícios. O egoísmo é o pilar de todos os vícios, está lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, mas junto com eles, sempre, tanto o Evangelho como o Livro dos Espíritos trazem junto com eles, tanto o orgulho como a vaidade. Então a gente conseguir desenvolver a humildade é uma coisa fundamental para o nosso comportamento. Por que ele está falando isso aqui? É simplesmente porque ele está falando? Não, porque ele está ensinando para a gente como deve ser o nosso proceder. Quando vocês dois entraram aqui com a camiseta do Elite, que eu identifiquei assim, mais ou menos pela faixa etária, né? Esse concurso que vocês vão fazer é um concurso dificílimo. Difícil, a pessoa tem uma vontade enorme, mas ela tem que submeter a vontade dela à vontade de Deus. E aí o que a pessoa tem que fazer? Né? Eu nem sei como é que vocês fez. Eu posso falar com tranquilidade, podemos gravar isso com tranquilidade também, porque eu tenho um filho
que fez curso e entrou no Colégio Naval. No primeiro ano, eu virei para ele e falei assim: você tem que fazer pelo menos 5.000 exercícios de matemática. Pelo menos. Sabe o que aconteceu? A posição dele foi 234 das 233 vagas. Aí ele perguntou para mim assim, depois da reclassificação. Aí a pessoa fala, mas não tem reclassificação? Até tem, às vezes uma vaguinha sai, né? Mas, né, em geral não tem muita reclassificação no Colégio Naval. Aí tinha 233 e ele foi o 234. Você imagina como ficou a estrutura emocional dele. Perceberam? Aí ele virou para mim e falou assim, pai, o que eu faço? Sabe o que eu disse para ele? Eu falei, você vai fazer o que você quiser, para juntar o que ele quer com a vontade dos Espíritos, com a vontade de Deus. E aí ele disse para mim, seria bom se eu fizesse de novo. Aí eu falei, você pode fazer de novo, mas se você for fazer de novo, você precisa fazer agora 7.000 exercícios de matemática. Aí ele fez 8.000. Sabe o que aconteceu? Passou. Entenderam? Por quê? E aí a pessoa pode pensar olhando para mim, falando assim, poxa, mas ele veio aqui para falar do filho dele? Não, eu não estou falando do meu filho, eu não estou falando de vocês, eu estou falando de todos nós, que quando a gente quer obter o sucesso em alguma coisa, a gente tem que se entregar, ir na direção do sucesso, ir na direção da conquista, seja em que campo for. Seja para aprender a fazer um bolo, seja para aprender a fazer uma macarronada, seja para aprender a costurar, seja para aprender a ter a saúde. Porque às vezes a pessoa não tem a saúde, como o nosso companheiro virou ali no início, falou assim para mim, eu vou subir aqui assim para poder abraçar. O pessoal do vídeo pode não ter noção, tem quase 1,90 m de altura. Tá? Aí o nosso companheiro, um pouco mais baixo do que eu, veio falar, eu preciso ficar assim para poder abraçar você, porque você é muito grande. O que adianta ser grande na matéria se a gente não for grande dentro dos espíritos? O que adianta a gente ter olhos se a gente não tiver olhos de ver, como Jesus ensinou para a gente? Então é isso que ele vai começar a abordar dentro da situação. O tempo todo falando da deficiência visual da companheira, mas nós na nossa leitura, repito, precisamos trazer a história de lá para dentro do nosso coração, porque essa é a função do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele diz assim, nas aflições, olhar para o céu e dizer no fundo do coração. Olha aí, olhar para o céu. Aí a pessoa fala, mas ela é cega. Mas quem está dizendo de olhar fisicamente para o céu? Ele não está falando de olhar para o céu no sentido físico. Ele está falando no sentido espiritual, da pessoa se posicionar com humildade diante da vontade de Deus. E aí sim a pessoa vai poder dizer para Deus, meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes do meu corpo. Porque se você curar a parte física, mas não curar a parte espiritual, de nada adiantou. Não tem nenhum sentido. Em outra passagem evangélica, Jesus tem lá, por exemplo, o caso dos 10 leprosos, lembram disso? Aqueles 10 leprosos vêm na direção de Jesus, me cura, me cura, me cura, me cura, ele vai lá, cura todo mundo. Aí o que acontece? 9 saem correndo, felizes da vida, estou curado, estou curado, estou curado. E um fica presente na frente dele e agradece por aquela cura. Agradece pelaquela situação que ele está vivendo naquele momento. Esse, ele diz, bendito és, porque você foi o único que foi curado na realidade. Porque às vezes a pessoa está se curando da boca para fora, está se curando na parte externa, mas não se curou na parte interna. De nada adianta isso. Aí ele diz assim para a gente, pode avançar. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quem sabe também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Falei para vocês aqui, porque força e coragem. Para estudar e fazer essa prova que vocês vão fazer, tem que ter força e coragem. Tá? Tem que ter força, tem que chegar lá assim, eu vou fazer. Não sai cedo da prova, revisa 150 vezes. Eu tive filho que fez concurso também,
um outro filho que fez concurso. Quando ele saiu do concurso, ele virou e falou para mim assim: engraçado, pai, eu marquei 3 questões erradas. 3 questões no cartão, ao invés dele marcar num lugar, ele marcou no outro lugar. Porque só não prestou atenção devida, não se dedicou da maneira devida. Mais uma vez, quantas vezes a gente não tem quedas nas nossas vidas? Quantas vezes a gente não tem quedas porque a gente não dá a devida atenção? Quantas vezes isso não acontece conosco? Quem são as pessoas que são os cegos? Nós somos os cegos, eu repito mais uma vez, isso a gente tem que entender. Aí ele diz assim, as imagens que eu estou colocando, eu sempre coloco as imagens assim de efeito, né, para vocês poderem ver. Eu não estou despendendo muito tempo, porque essa exposição é longa, né, e eu não estou despendendo muito tempo analisando. Assim, isso aqui é uma corredora na Olimpíada. Né? A pessoa na Paralimpíada, né? Na Paralimpíada. No caso específico, na Paralimpíada, claro. Né? Ela é totalmente cega, tá? Totalmente cega, ou tem graus de deficiência, 90 e tantos por cento, 90%, não tem condições de correr 100 metros. Não tem condições. Não tem condições de correr 200, não tem condições de correr. Essa que é a grande realidade. Mas aí corre junto com outro companheiro, só segura a mão, que tem a função de não pode puxar ela, não pode ele, né, exercer força maior para poder, né, levar ela adiante, tem que ser o que ela consegue fazer. É isso que tem que ser importante para a gente. E aí ele diz assim, ó o Vianney de novo, já que me encontro numa reunião de estudos, uau, olha onde é que ele se encontrava, numa reunião de estudos na sociedade parisiense. Olha que coisa espetacular. Dentro de uma reunião de estudos, tinha a presença de uma irmã cega. Entenderam? Dentro de uma reunião. A gente olha uma reunião, uma palestra, às vezes a pessoa olha e fala assim, está tendo uma palestra lá no centro. A pessoa não consegue perceber que a palestra é uma reunião que tem, claro, um monte de companheiros encarnados e tem também um monte de companheiros desencarnados. Mas, para uns e para os outros, a reunião de estudos, uma palestra espírita, é considerada uma reunião de autodesobsessão. Quando a gente procura observar os conteúdos, quando a gente procura somar conteúdo dentro do nosso coração, o que vai acontecer com aquele conteúdo? Aquele conteúdo faz com que os nossos pensamentos, as nossas vibrações, a gente consegue fazer uma limpeza no nosso campo mental. Então aquelas influências espirituais que eventualmente se estabelecendo com maior repetição no futuro podem se transformar numa obsessão, essas influências seriam totalmente dizimadas, totalmente limpas por intermédio dessa questão de participar da reunião de estudo. Por isso que quando a gente coloca aqui essa divulgação do início, essa divulgação do início é muito importante. Se a pessoa pode vir na casa 2 vezes, venha 2 vezes. Se pode participar de 3 reuniões, participe de 3 reuniões. Quanto mais a pessoa conseguir participar, quem ganha não é o Zé das Couves, não. Quem ganha é a própria pessoa. É a própria pessoa que ganha isso. O jovem que estuda, é o jovem que estuda que vai conseguir ganhar os frutos disso. Às vezes a pessoa consegue ter uma base tão forte, mas tão forte, que às vezes, a partir daí, todos os anos subsequentes são consequência dessa base forte que foi criada nesse momento de estudo. A mesma coisa acontece conosco dentro da casa espírita. As coisas que a gente vai aprendendo, que a gente vai acoplando no nosso ensinamento, mas o meu problema é um problema nas costas, não é um problema na visão. Qual é a diferença? Qual é a diferença? O que tem de diferença do problema, do tipo do problema? Não interessa qual é o problema que a gente tem. O que interessa é que a gente tem problemas, que a gente quer a melhoria do nosso problema, que a gente quer continuar da nossa vida da melhor maneira possível, não obstante o problema que esteja acontecendo. Já que me encontro numa reunião de estudos, os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Sobre esse assunto, só para vocês terem uma ideia, eu conversei uma vez com uma senhora
né? Uma moça, uma senhora, uma moça, tá? E ela é cega de nascença. Saiu uma pesquisa há pouco tempo nos Estados Unidos, pouco tempo, sem jornal de 6 meses, 7 meses, agora tem pouco tempo. Saiu uma pesquisa de uma universidade americana em que eles perceberam que determinados tipos de cegueira poderiam ser resolvidos por intermédio de uma interceptação do nervo óptico no cérebro. O cara faz uma microcirurgia, vai no nervo óptico, na parte, né, porque o cérebro da gente, né, eu não sou neurologista, não vou saber explicar isso para vocês da maneira adequada, mas eu posso dizer com toda certeza que o cérebro da gente tem áreas que cuidam de cada uma das coisas. Então a gente tem a área que cuida de intuição, a gente tem a área que cuida da visão, a gente tem a área que cuida da audição, a gente tem a área que cuida da fala. Quando se tem um evento mediúnico, né, a gente tem, por exemplo, a psicografia, muita gente fala assim, né, nas imagens que a gente vê dentro da internet, nas imagens geralmente mostra a imagem como se o espírito segurasse a mão do médium. Vocês já devem ter visto imagem assim, já viram a imagem? Já viram isso? Já viram isso, né? Saibam, o espírito não segura a mão do médium. O item 225 lá do Livro dos Médiuns ensina pra gente que o espírito, ele vai trabalhar na área do cérebro que é responsável pela parte motora das mãos. Por isso que ele consegue imitar a caligrafia do espírito. Porque se ele segurasse, se alguém segura, pegar a caneta com a mão e a outra pessoa pegar a sua mão e tentar escrever com a mesma caligrafia que você tem, você não vai conseguir fazer isso. Agora, o espírito vai conseguir, porque ele não trabalha na mão, ele trabalha na área que controla a mão. E aí ele consegue repetir a caligrafia, exatamente a caligrafia que ele tem. Isso é espetacular. Isso é espetacular para a gente, porque a companheira, na hora que eu toquei nesse assunto para ela, eu virei para ela e falei, que pesquisa maravilhosa! Você, cega de nascença, ter a oportunidade de ter a visão. Resposta dela, eu jamais gostaria de enxergar. Quando ela falou isso, eu cheguei a tremer, né? Parece assim, né? Porque é uma situação. Vocês já imaginaram? Gente, para raciocinar. Uma pessoa que nunca andou na vida, você diz para a pessoa, tem como andar. Aí a pessoa fala, eu não quero andar. Uma pessoa que nunca enxergou na vida, com os olhos, né, enxergar da maneira como nós enxergamos. Aí você diz para ela, vai ter uma solução da ciência. Ela diz, eu não quero enxergar. Aí eu perguntei, mas né, tenho uma amizade com ela. Aí eu perguntei, mas por quê? Olha que resposta espetacular que ela deu. Se Deus me deu essa condição, por que eu vou tentar subverter a vontade de Deus? Se eu estou nessa encarnação para não ser tentada pelas coisas da matéria, visuais, por que eu vou me expor a essa tentação? Sensacional, né? Isso é sensacional, né? Sobre isso daí, parem para pensar, por exemplo, na Mega Sena.